Áreas de pasto com e sem a integração lavoura-pecuária-floresta. Vamos ver as diferenças e como recuperar essas áreas na nossa capacitação tecnológica. Olá! Nesta aula vamos dar continuidade à temática produção de gado de corte em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, com um estudo de caso sobre recuperação de pastagens por meio de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta da Embrapa Gado de Corte. Nessa foto, então, nós temos o momento do início do experimento, indicando uma pastagem pouco produtiva, com uso em mais de 20 anos na unidade e que necessitava de um sistema para recuperação. E nesse sentido, então, que nós introduzimos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta para reverter esta situação e produzir mais carne por unidade diária. Como vocês podem ver aqui, então, em 2008, esse experimento foi iniciado. Aqui nesse quadro, vocês podem ter uma ideia da área experimental, dos tratamentos envolvidos e do esquema de utilização da área. Nós temos, então, 3 sistemas envolvidos, avaliando a densidade de árvores, no caso, eucalipto, clone H13 de urogranes. Uma das áreas, então, que nós chamamos de testemunha, a área de ILP, sem eucalipto. A área do meio, escrito ILPF2, nós temos, então, linhas de eucalipto espaçadas a 22 metros e, na linha, 2 metros entre cada árvore, totalizando, então, uma densidade de 227 árvores de eucalipto por hectare. E um sistema com o maior número de árvores, o ILPF1, com um espaçamento entre fileiras de árvores com 14 metros e 2 metros entre plantas, caracterizando, então, uma densidade de 357 árvores de eucalipto por hectare. Então, esses 3 sistemas foram avaliados a partir de 2008. E as atividades, então, desenvolvidas. No primeiro ano, nós entramos, então, com a cultura da soja, na expectativa de renovação da pastagem, e após a colheita da soja, nós introduzimos o capim Piatã. Esse capim, entretanto, ele só foi usado 14 meses após o plantio. Por quê? Porque durante esse período as árvores estavam em crescimento até atingirem o porte adequado para introdução dos animais sem que houvesse algum problema de injúrias a essas árvores. Então, durante esse período, o capim Piatã foi utilizado sob a forma de cortes para fenação. E utilizado, então, a partir do 2º ano, o 3º e o 4º ano. No 4º ano, assim como nós comentamos na aula anterior, nós utilizamos, então, um sistema de rotação de 1 ano para lavoura para 3 de pastagem ou de pecuária. Então, aqui vocês podem observar que no ano 4, nós reintroduzimos a soja na expectativa de melhorar a produção de carne do 5º ano em diante. E, então, utilizamos a pastagem até o 8º ano, onde plantaremos de novo soja, finalizando o ciclo com lavoura. E, obviamente, até os 12 anos, do 8º até o 12º ano, com pastagem. A utilização do componente florestal foi indicada para ser feito o desbaste, ou seja, a retirada das árvores aos 8 anos, antes do plantio da soja nessa mesma data, para permitir, então, uma maior incidência de luz no subbosque, para permitir uma produção de soja razoável, mesmo no 8º ano de crescimento dessas árvores. E o corte final aos 12 anos, perfazendo, então, esse ciclo de 12 anos com 3 ciclos da rotação soja-pastagem. Aqui, nessa foto, nós temos, então, um momento em que os animais entraram em pastejo. As árvores atingiram aí em torno de 7 metros de altura. E nesse momento, então, após a desrama,
os animais entrarem em pastejo. Vocês podem perceber pela foto a qualidade do pasto nesse momento, que culminou no mês de maio de 2010, ou seja, na entrada do período seco, os animais tiveram uma pastagem de excelente qualidade para a produção. Nesse momento, em torno de 14 a 16 meses de transplantio das mudas de árvore, quando os animais entrarem em pastejo, nós fizemos então a avaliação da composição das árvores com relação à fixação de carbono. Nesse slide nós podemos perceber, então, nesse momento as árvores tinham em torno de 7,93 metros de altura, com um DAP de 78,62 milímetros. Nessas condições, o tronco das árvores apresentava, em média, 8,8 quilos, ou seja, 38,6% da biomassa ou do teor da quantidade de carbono de toda a árvore. Essa quantidade de carbono fixada no tronco foi utilizada, então, para fazermos os cálculos que estão demonstrados nessa outra tabela. Nós, então, consideramos essa fixação de carbono no tronco para fazer as contas de mitigação da emissão de gases de efeito estufa pelos animais que iriam entrar em pastejo. Então, nós temos ali no sistema com mais árvores, com maior densidade de árvores, 357 árvores por hectare, a quantidade de carbono por árvore e a quantidade de carbono por hectare, em toneladas de carbono. Transformamos esse valor em CO2 equivalente, que é a unidade utilizada para os cálculos de mitigação de gases de efeito estufa, e dividimos esse valor de 5,5 toneladas de gás carbônico equivalente por hectare pela quantidade de gás, no caso CO2 equivalente, emitido por animal, que seria da ordem de 1,8 toneladas por hectare. Fazendo essa conta, nós chegamos a um valor de 3,04, indicando que somente com o carbono fixado no tronco dessas árvores aos 16 meses de idade, seria possível mitigar a emissão de 3,04 UA por hectare, antes mesmo de ter entrado qualquer animal na área. Da mesma forma, no sistema com menos árvores, o potencial de mitigação seria em torno de 1,84 UA por hectare. Vejam, isso é um benefício muito interessante do ponto de vista ambiental, por indicar que esses sistemas de integração envolvendo o componente florestal, pela fixação pelo sequestro e fixação de carbono, beneficiam o sistema como um todo, indicando que nesses sistemas, do ponto de vista de emissão de gases de efeito estufa, há mitigação da ordem de 3,04 a 1,84 UA por hectare. Se nós considerarmos que a média brasileira é em torno de 1 UA por hectare, isto mostra, então, o grande potencial desses sistemas do ponto de vista ambiental na mitigação de gases de efeito estufa. Sistemas como esses, envolvendo uma densidade de árvores que varia de 250 a 350 árvores por hectare, se for considerado um intervalo aí de 12 anos para o corte dessas árvores, se considerarmos esse período de 12 anos com essas densidades, é possível, em média, mitigar a emissão de em torno de 12 bovinos adultos por hectare ano. Tá? Então, isso realmente é um benefício muito interessante do ponto de vista de exportação de carne também. É um ponto bem atrativo para sistemas mais intensificados e que visem, então, o mercado internacional. Esse benefício é muito bem visto, né, pelo mercado comprador de carne, principalmente o europeu. Aqui nós temos então os resultados bioeconômicos do sistema de produção durante o seu primeiro pastejo, os sistemas envolvendo o componente florestal num período de 80 dias, de 25 de maio a 13 de agosto, justamente um período de seca. Nesse período, esses sistemas com árvores permitiram uma taxa de lotação de 1,5 A por hectare, com um ganho médio desses animais, ganho por animal, de 654 gramas.
ou seja, é um ganho bem expressivo para a época da seca, né? Onde em situações tradicionais o gado chega a perder peso, né? E um potencial desse sistema, que é o fornecimento de pasto de alta qualidade, justamente no início do período seco. Então, isso é um ponto muito forte desses sistemas. E mostrando também que na parte, no período inicial desses sistemas envolvendo o componente florestal, quando as árvores ainda não estão com um porte tão alto, há a possibilidade de produção pecuária semelhante a situações sem árvores, em função de que o sombreamento ainda é pequeno. Entretanto, com o passar do tempo, o sombreamento é mais intenso e, nesses casos, então, a estratégia do desbaste, que é a retirada de algumas árvores da pastagem, é interessante justamente para permitir, então, essa maior incidência de luminosidade para a produção tanto pecuária quanto da lavoura. Aqui mais um exemplo da produção animal durante a primeira época das águas, que esses espaços foram utilizados em janeiro de 2011, suportando uma taxa de lotação de 3,8 UAs por hectare, no caso, durante o mês de janeiro. E aqui na tabela 1, mostrando então a produtividade da pastagem, do pasto, em termos de matéria seca total, matéria seca de folhas, de colmo e de material morto. Vamos nos ater então à primeira coluna da tabela 1, mostrando então a diferença de produção de forragem da área sombreada em relação à área de pleno sol. Nós observamos ali que a área sombreada apresenta uma menor produtividade, entretanto, como já havia dito na aula anterior, os teores de nutrientes são mais favoráveis. Aqui na tabela 2, vocês podem ver mais uma vez o teor de proteína bruta na área sombreada sendo superior ao teor de proteína bruta da forragem em pleno sol. E nesse caso nós também observamos uma diminuição no teor de fibra em detergente ácido da forrageira sob sombra em relação à forrageira a pleno sol. E também uma maior digestibilidade da matéria in vitro, da matéria orgânica, da forragem à sombra. Ou seja, apesar de uma menor produtividade, um valor nutritivo maior da forragem sob sombreamento. Nessa outra figura, nós podemos observar a produção de forragem entre as fileiras de árvores, e esse é um ponto interessante de ser comentado, porque ao lado das linhas de árvore, que nessa figura são representados pelos pontos A e E, a quantidade de forragem produzida é menor, como vocês podem observar logo abaixo na tabela, com os valores de proteína bruta mais elevados também, como foi mostrado anteriormente. E o que chama a atenção nessa figura é que nos pontos centrais da entrelinha, no caso, os pontos, basicamente o ponto C, né, nesse caso o ponto B também, mas o ponto mais central da entrelinha é o local onde vai haver uma maior produção de forragem. E por que nós estamos chamando a atenção para isso? Quando nós formos fazer a avaliação da forragem disponível, então é preciso termos essa noção para o momento da amostragem. Porque se nós fizermos a amostragem aleatória, provavelmente os valores obtidos não serão os valores reais. Nós estamos indicando aqui, então, para traçarmos um transecto imaginário ou uma linha imaginária perpendicular às fileiras de árvores e fazermos, então, 5 pontos amostrais equidistantes, né, para avaliação para corte dessa forragem e avaliação, então, da quantidade de forragem. Então, uma média desses 5 pontos seriam mais adequadas para nós termos o valor de produção de forragem ou disponibilidade de forragem naquele momento do que amostragens aleatórias no caso de um sistema comercial.